Aleluia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Amém? Que possamos hoje nos alegrar nesse dia. Amém? Eu já fiz um convite para o Fábio e eu quero fazer um convite para vocês. E aí? Vamos conquistar a terra prometida hoje? Amém? Eu gostaria de convidar você a trouxe a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. A versão que eu vou usar é a NVT. Capítulo 13. O livro de Números, ele conta sobre os momentos que antecederam a conquista da terra prometida, de Canaã. E ali antes, aquele povo, eles já estavam vivendo uma experiência com Deus. Ali eles viveram o sobrenatural de Deus. Ali o mar vermelho se abriu para eles passarem terra seca. Ali eles tiveram experiências ali no Monte Sinai, tiveram experiências ali onde Deus deu a Moisés os mandamentos, os 10, a lei, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E agora era o momento deles conquistarem, se prepararem ali para conquistar a terra prometida. E essa terra, Deus já falava com ela, Aliás, Abraão, Isaac e Jacó já conheciam essa terra. Mas ali, por um tempo, ali os israelitas, eles saíram daquela terra ali. Quando José, foi para o Egito, ali veio a fome, ele sobreveio a fome. Então José, ele foi para o Egito e ali se passaram vários anos. E ali a geração foi escravizada. E então, por causa dessa crise, eles passam muito tempo ali. Mas ali eles se multiplicam. E havia essa promessa de Deus. Havia essa promessa que eles iriam conquistar, que eles seriam ali, e todos eles seriam enviados, eles iam para a terra prometida. E então Números começa aqui a anteceder esse processo na vida deles. E eu quero que você acompanhe comigo Números capítulo 13, do verso 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Então é chegada a hora. E o Senhor dá a ordem ali para Moisés. Você vai escolher um líder de cada tribo ali de Israel. Você vai escolher ali cada homem. O líder, um príncipe, você vai escolher para que eles possam ir lá ver a terra, para que eles possam espiar a terra, para que eles possam estar vendo como é a terra. E assim Moisés fez. Moisés escolheu os 12, Moisés escolheu ali aqueles homens, aqueles líderes, para que eles fossem ali espiar a terra. Então foram 12 espias. Moisés dá as seguintes instruções. Números 13, 17 ao 20 agora, por favor. 17 ao 20. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhe as seguintes instruções. Subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Então tudo isso foi a instrução para que eles comprovassem que as promessas que Deus havia liberado eram de fato verdadeiras.
Era uma terra que era farta, era uma terra que manava leite e mel. A intenção era prepará-los, era encorajá-los, motivá-los, fortalecer a fé deles e conhecer mais a Deus. Então eles percorreram a terra, trouxeram ali os cachos de uvas, que eram tão grandes, a Bíblia fala que era tão grande, que precisou 2 daqueles espias para trazerem aquele cacho de uvas. E a palavra diz também que eles trouxeram figos e romãs. E eram as provas palpáveis de que a terra era boa. Então eles relataram, o versículo 27 diz: este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Mas se a gente continuar lendo os versículos, que não vou ler agora, mas se a gente continuar lendo, mas tem gigantes. Não tem só o lado bom. Não tem só fartura, não tem só uvas, não tem só figos, não tem só romã. Não tem só uma terra que mana leite e mel. Nela também contém gigantes, tem cidades fortificadas, tem barreiras. E aqueles homens, eles relataram ali que realmente a terra era boa, mas havia gigantes. E aqueles 10 espias, eles disseram: não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Amados, esse relatório desses 10 espias, eles relataram o lado positivo, mas eles deram valor para o lado negativo. Eles estavam mais preocupados com os gigantes, com aquela situação pela qual eles viram ali cidades fortificadas. Ao invés deles focarem para o que Deus havia prometido, no que viram de bom, uma terra farta, uma terra que mana leite e mel, que tinha frutos da terra, eles focaram nos gigantes. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós somos tentados a focar nos gigantes que se levantam contra nós? Quantos de nós somos focados a olhar as cidades fortificadas, a olhar as dificuldades? Quantos de nós olhamos para o problema? A tendência do ser humano é essa. É olhar para o lado negativo. É olhar para as dificuldades. Geralmente, nós valorizamos, amados, mais os gigantes. Geralmente, nós olhamos para aquela situação pela qual nós vivemos e olhamos para aquilo e fala: não podemos enfrentar, não tem saída. E a gente se apavora, e a gente sente medo, e a gente enfraquece. Ao invés de fortalecer a nossa fé, valorizamos os gigantes do que a promessa, mais do que a promessa de Deus sobre a nossa vida. A terra que te dou aos israelitas, ao invés deles focarem na promessa, pois eles já haviam, amados, vivido ali o sobrenatural do Senhor. Eles viveram coisas ali que somente Deus podia fazer na vida deles. Quantos de nós já vivemos sobrenatural do Senhor? Quantos de nós só Deus podia fazer na nossa vida? Quantos de nós temos situações ainda que só Deus pode fazer na nossa vida? Capítulo 13, verso 2, a parte B diz ali: Deus estava dando aquela terra para eles. Eles estavam diante de uma palavra, uma promessa de Deus. A terra que eu dou aos israelitas.
Mas quando eles viram aqueles gigantes, aqueles 10 espias, eles se esqueceram da promessa, se esqueceram do fruto da terra, algo que eles pegaram, palpável em suas mãos, algo que eles estavam ali, que eles colheram ali. Eles pegaram figos, eles pegaram romãs, eles levaram para aquele povo, eles viram que a terra realmente era boa. Mas eles se esqueceram que Deus estava com eles. Só se lembraram dos gigantes. Amados, os gigantes que enfrentamos, a pressão que enfrentamos na vida, sempre tem um propósito. Queremos passar por isso, por situações? De jeito nenhum. Mas nós precisamos olhar o lado positivo. Nós precisamos olhar para as promessas do Senhor, se há propósito no Senhor sobre tudo isso, porque Ele reverte qualquer situação em segundos. Num piscar de olhos, Ele pode reverter a nossa situação. Romanos 8, 28, por favor. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Havia um propósito ali. Ali havia um propósito. Vocês vão lá, vocês vão ver aquela terra. Havia o propósito do Senhor. Mas eles iam enfrentar gigantes. Mas havia uma terra boa, uma terra farta, a terra que manava leite e mel, que seria deles. O pastor Bill Johnson, eu anotei aqui, pastor Bill Johnson disse assim: a presença de Deus em nossas vidas não nos isenta de problemas, mas garante que eles terão propósito. Tudo que não podemos, amados, deixar é entrar dentro de nós. O que não pode fazer é se esquecer da promessa de Deus sobre a sua vida. Existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Existe uma promessa do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não pode deixar, sabe, os gigantes te paralisar. Não podemos, amados, jamais olhar para aqueles gigantes e deixar Deus de lado. Porque foi isso que aqueles 10 espias fizeram. Eles olharam para aqueles gigantes, ao invés de ainda olhar para o Senhor. Foi o Senhor que mandou. Nós estamos aqui sobre ordem do Senhor. Foi o Senhor que falou para nós, que deu a direção para irmos. Então vamos. Mas essa não foi a fala daqueles 10. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes é difícil nós percebermos. Por causa do tamanho é o desafio. Às vezes é difícil. Quando nós passamos por momentos de desafios. Momentos em que os gigantes estão ali, são maiores do que nós. Quantas situações, amados, quantos momentos difíceis você viveu que parecia sem saída? Quantos momentos você viveu, parece sem saída? E o Senhor foi lá e te deu uma saída. O Senhor foi lá e te deu uma vitória. O Senhor foi lá e te deu um motivo para você continuar. Quantas vezes você se deparou com gigantes, com cidades fortificadas? Quantas vezes você se sentiu fraco e o Senhor te fortaleceu? Quantas vezes você passou por isso? E você obteve vitória? Olha para a sua história.
e veja o que você já conquistou. Como você superou os impossíveis. Mas o que aprendemos aqui com esses espias é: você precisa decidir. Você precisa decidir. Por mais que Deus te dê uma promessa, por mais que Deus diga que tem um propósito, por mais que Deus diga que tem uma promessa e um propósito sobre a sua vida, você precisa confiar e acreditar. A convicção da promessa. Você precisa ter convicção daquilo que o Senhor falou para você, da promessa que o Senhor tem sobre a sua vida, da promessa que o Senhor falou sobre a sua família. Pode não ter acontecido ainda, mas é o processo, eles estavam ali no processo em conquistar. Então continue firme, continue, acredite, tenha convicção da palavra do Senhor sobre a sua vida, tenha convicção da promessa do Senhor sobre a sua vida. Josué e Caleb, os dois espias, acreditaram na promessa. A Bíblia nos conta que eles acreditaram na promessa, não se esqueceram, amados, eles não se esqueceram mesmo olhando para aqueles gigantes, mesmo olhando para aquelas cidades fortificadas, mesmo olhando para as dificuldades que eles encontrariam ali, eles acreditaram, eles confiaram na promessa. Eles não se esqueceram de quem Deus era na vida deles. Nós não podemos nos esquecer de quem Deus é na nossa vida. Porque Ele é soberano e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. O desafio aqui não eram os gigantes. Mas como assim? O desafio não era os gigantes? O desafio aqui não era os gigantes. O desafio aqui era confiar em Deus, ainda que houvesse gigantes. Confiar em Deus, ainda que haja gigantes. É isso que nós precisamos, confiar no Senhor. Nosso maior desafio em 2025, amados, não será só as conquistas de casa, trabalho, sonhos, projetos, família. Não. O nosso maior desafio em 2025 é confiar no Senhor. É confiar naquele que te prometeu. É confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E nosso maior desafio é confiar no Senhor. É Deus nos tirando das águas rasas e nos levando a águas mais profundas, a intimidade maior, a uma dependência maior com Deus, subir um nível de confiança no Senhor. E eu te pergunto, aonde está a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Quando você enfrenta gigantes, quando você enfrenta desafios, aonde está a sua confiança? Deus valoriza quem confia nele. Deus valoriza quem confia nele. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você pode levantar suas mãos se você quiser receber? Amém? Você vai vencer os gigantes. Mas sobre tudo que você vencer, sobre tudo, você vai confiar mais no Senhor. A sua confiança no Senhor será maior. Esse ano será, em nome de Jesus, a sua confiança no Senhor. É no Senhor, aquele que te fez, aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode louvar o Senhor com suas palmas. Aleluia. Se deparar com os gigantes à sua frente,
não é para você se desesperar. Não é para você se desesperar. É para mim e para você, para nós confiarmos no Senhor. É para nós confiarmos nele em todo o tempo. Confiar em Deus é conhecer mais de Deus. Confiar em Deus é conhecer mais de Deus. É saber quem Deus é. Os desafios vão gerar na minha e na sua vida o conhecimento de Deus. Você vai conquistar a terra, mas também você vai conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amados, eu sei que nós nos frustramos muitas vezes. Quando Deus não responde para nós do jeito que nós queríamos. Eu sei que nós nos frustramos. Quantas vezes você já se frustrou porque você queria de uma forma e Deus te respondeu de outra? Às vezes a gente imagina, a gente pensa e nos frustramos. Mas precisamos entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Perfeita, boa e agradável. Eu acho que eu troquei a versão, mas é sempre perfeita, boa e agradável. Amém? Então nós estamos a poucos dias, de um novo ano. Estamos a poucos dias de um novo começo nas nossas vidas. A gente sonhou, com a virada. A gente projetou 2025. Mas talvez você já tinha os seus gigantes em 2024 e eles continuaram em 2025. Talvez você já começou aí um ano com outros gigantes. Situações inesperadas têm acontecido sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas eu estou aqui hoje para te fazer lembrar que você tem uma promessa. Você tem uma promessa do Senhor na sua vida. E que você vai romper, você vai vencer em nome de Jesus sobre esses gigantes. Em nome de Jesus. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. É essa promessa. A promessa do Senhor sobre a sua vida. E isso tem que gerar em você. Sabe o que isso tem que gerar em você? Uma força e uma coragem. A promessa do Senhor na sua vida tem que gerar em você força e coragem. Isso vai te fazer prosseguir. Isso vai te fazer avançar. Se você precisa se lembrar que existe um Deus que não é homem para mentir. Existe um Deus que não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa da promessa que Ele tem sobre a sua vida. Ele fez uma promessa na sua vida. Ele não se arrepende. A Bíblia nos garante que Ele não se arrepende. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa da promessa que Ele tem sobre a sua vida. Números, capítulo 23, verso 19. Aleluia. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez prometeu e não cumpriu? O Senhor não promete para depois não cumprir. O Senhor promete e Ele cumpre. Ele é fiel. E isso, amados, é o que nós precisamos trazer à nossa memória. É isso que nós precisamos trazer à nossa memória, porque muitas vezes é isso que vai te trazer força e coragem. Aquela geração, aqueles espias sonharam com a terra prometida. Eles tinham um bom momento para viver. Mas por causa do medo de 10 homens, por causa do medo de 10 espias, uma geração inteira
inteira não entrou na terra prometida. O medo daqueles 10 espias contagiou aquele povo. Eles eram a maioria. E o povo deu crédito. A maioria. Não tome decisões baseadas na maioria. Tome decisões baseadas na direção de Deus sobre a sua vida. Números 13, 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas o medo já havia entrado no coração daqueles 10. Aqueles 2 espias, Josué e Caleb, eles estavam esperançosos. Eles tinham a certeza que o Senhor falou para eles. O Senhor falou, nós vamos conquistar, vamos lá, vamos. Mas o medo daqueles 10 contagiou todo aquele povo. Era uma terra fácil. Não era uma terra fácil. Deus não disse que seria uma terra fácil. Mas Deus disse que era uma terra boa e que Ele ia dar a vitória. E aqueles espias disseram, se continuar lendo, vai dizer no versículo 31, não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Amados, não tem quem seja mais forte do que Deus. Não tem mais ninguém que seja mais forte do que Deus. Quando damos valor ao medo, nós perdemos a visão de Canaã. Aquele medo excessivo, aquele medo de olhar aqueles gigantes, aqueles desafios, entrou ali na vida daqueles homens e roubou deles a promessa. Roubou a promessa. Não deixe o medo roubar a tua promessa. Não deixe o medo invadir o seu coração. Não deixe o medo dominar a sua vida. Você tem uma promessa. O Senhor já te deu. A Bíblia diz que nós já temos o sim e o amém do Senhor. Não deixe o medo prevalecer. Uma geração inteira foram tomados pelo medo e não conseguiram sair do deserto. Esse ano, em nome de Jesus, se você está no deserto, é o ano que você vai sair do deserto, em nome de Jesus, amém? Aleluia. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles foram os únicos que entraram na terra de Canaã. Por causa do quê? Da convicção que eles tinham, da confiança, da promessa, da palavra do Senhor. Tem cidades fortificadas? Tem. Tem gigantes? Tem. Tem desafios? Tem. Mas temos algo maior. Temos a presença do próprio Deus conosco. É isso que Josué tinha de certeza. É isso que eu acho ali, sabe? Eu imagino ele falando ali, porque a Bíblia diz lá a história, mas eu fico imaginando ele tentando, sabe? Ele e Caleb tentando animar aquele povo, motivar eles. Gente, tem terra. A terra é boa. Tem mel, tem uva, tem isso, tem aquilo. Mas aqueles 10 espias, eles já estavam ali dominados pelo medo. E amados, nós precisamos nos alinhar com os planos de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos nos alinhar com o propósito de Deus sobre a nossa vida, com a promessa de Deus. Deus disse a Josué, diante de um grande desafio, quando ele ia substituir Moisés, Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Josué, acho que ele não entendeu muito, ele não deu muita atenção, ou ele estava meio ali, porque o Senhor disse para ele 3 vezes.
Depois você pode conferir na sua casa. Está em Josué, capítulo 1, no verso 6, 7 e 9. Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu particularmente, eu acredito que Josué teve medo. Eu acredito que em situações ali, ele teve medo. Mas ele valorizou mais a promessa, a direção de Deus. Ele valorizou mais aquilo que o Senhor tinha para eles, do que o medo. Ele precisou desenvolver ali força e coragem. Força e coragem. Deus está nos chamando, amados, para sermos fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Ser forte não significa negar o medo. Ser forte não significa negar as suas lágrimas. Ser forte não significa negar as suas emoções. Ser forte significa permanecer. Permanecer na direção de Deus. Permanecer no propósito, na promessa de Deus. Ser forte significa conquistar a promessa. Gostaria de chamar os músicos, por gentileza. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Aleluia. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Em outra versão que eu quero ler para vocês diz assim: pois o espírito que Deus nos deu não é de medo, mas sim de coragem, amor e bom senso. Então o que Deus não te deu? O que foi que Deus não te deu? Deus não te deu medo. Deus te deu coragem. Deus te deu amor e bom senso. Deus te deu coragem. Então não viva com o que Deus não te deu. Não viva com o que Deus não te deu. Não viva um 2025 com medo. Viva um 2025 cheio de força e coragem, porque é isso que o Senhor te dá. O Senhor te deu, o Senhor te dá a cada dia força e coragem. Tem aqueles dias que a gente não quer se levantar da cama, porque o gigante é tão grande. Tem aqueles dias de desafio que a gente perde as forças, mas o Senhor diz: eu te dou força. Levanta, levanta, porque eu te dou força. Eu te sustento. Eu te sustento. É o que o Senhor nos diz, amados. É o que o Senhor nos revela. Ele nos revela ali a força, porque tem dia que é realmente difícil de enfrentar o dia, de enfrentar a situação, mas o Senhor te reveste de força, o Senhor te reveste de força nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E só uma curiosidade, sabe quantas vezes aparece na Bíblia, não temas, não tenha medo? 366 vezes. O Senhor quis ali afirmar para nós mesmos: eu não te dei espírito de medo, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de coragem, é de coragem. Então se levanta e receba a coragem do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem se levantar, aleluia. Nós precisamos vencer, amados,
qualquer visão contrária daquilo que é a visão de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É a visão do Senhor que você precisa carregar. Amém?